Olá, meu nome é Cristiane, eu sou professora de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre Guerra Fria. Nós vamos falar sobre a regionalização mundial que aconteceu nesse período, que foi a ordem bipolar, ou seja, o mundo foi dividido em dois, em nações com influência capitalista e a outra parte, nações com influência socialista. Mas antes a gente vai continuar um pouco a aula passada, a gente terminou falando dos combates que acabaram em maio de 1945, porém, em agosto de 45, nós tivemos o lançamento de duas bombas atômicas no Japão, pelos Estados Unidos no Japão. Então, a guerra, já tinham acabado os conflitos, porém nós tivemos o ataque a Pearl Harbor pelo Japão, e aí os Estados Unidos lançou as duas bombas atômicas, foi o único momento da história que isso aconteceu até hoje, e soltou duas bombas atômicas no Japão. Antes, então vamos voltar um pouquinho. Em 1939, ou seja, quando estava começando a Segunda Guerra Mundial, Albert Einstein envia ao presidente dos Estados Unidos, na época, esta carta, porque ele estava preocupado com o rumo que a pesquisa em torno ali de uma possível criação da bomba atômica estava tomando. Então, o Albert Einstein ele não foi o criador da bomba atômica, mas foi através dos seus conhecimentos, da famosa fórmula dele, de toda a teoria que ele criou, que é a E é igual a mc ao quadrado, que é a relação ali entre a energia e a massa. O professor de física vai poder explicar para vocês. Mas, usando a teoria dele, conseguiram criar a bomba atômica. Então, Albert Einstein, vendo que isso poderia acontecer, mandou uma carta para o presidente dos Estados Unidos, tentando alertar para o perigo da criação desse artefato extremamente destruidor. Então, aqui está em inglês, eu vou ler a tradução da carta. Ele manda assim, em 1939, Senhor, alguns trabalhos recentes desses pesquisadores que me foram comunicados em manuscrito levaram-me a crer que o elemento urânio possa ser transformado em uma nova e importante fonte de energia em um futuro próximo. Certos aspectos da situação que se criou parecem exigir atenção e, se necessário, rápida ação por parte da administração. Creio, portanto, que é meu dever trazer a sua atenção para os seguintes fatos e recomendações. E aí ele fala que nos últimos 4 meses foi provado, através do trabalho desses pesquisadores, que é possível a criação de uma reação nuclear em cadeia em uma grande massa de urânio, através da qual vastas quantidades de energia e grandes quantidades de novos elementos semelhantes ao rádio são gerados. Agora parece quase certo que isso possa ser conseguido em um futuro próximo. Esse novo fenômeno levaria também à construção de bombas, e é concebível, embora não tão certamente, que bombas extremamente poderosas de um novo tipo possam ser construídas. Uma única bomba desse tipo, carregada por um barco e explodida em um porto, pode muito bem destruir todo o porto, juntamente com parte do território circundante. Contudo, tais bombas podem muito bem revelar-se demasiado pesadas para o transporte por via aérea. E aí ele fala que os Estados Unidos têm apenas minérios de urânio de baixa qualidade e em quantidades moderadas. Há algumas boas reservas no Canadá e na ex-Tchecoslováquia, mas a grande fonte de urânio está no Congo belga. Ou seja, ele ainda fala a localização. Ele fala que os Estados Unidos não possuem em grande qualidade urânio, minérios de urânio, mas ele fala a localização de onde que eles podem conseguir. Perante a situação, o senhor pode pensar que é desejável ter mais contato permanente entre a administração e o grupo de físicos que trabalham em reações em cadeia nos Estados Unidos. Uma forma possível de alcançar esse objetivo pode ser o senhor confiar essa tarefa a alguém de sua confiança, que poderia, quem sabe, atuar em condição extraoficial. E aí ele dá aqui algumas recomendações de trabalho conjunto. Eu entendo que a Alemanha realmente parou a venda de urânio das minas da Tchecoslováquia, que ela assumiu. Talvez compreenda porque haja tomado essa ação rápida, pelo fato do filho do subsecretário de Estado alemão ser ligado a esse aqui, em Berlim, onde alguns dos trabalhos americanos sobre urânio estão agora sendo repetidos. Atenciosamente, Albert Einstein. Então, ele envia essa carta ao presidente, alertando sobre o perigo da criação da bomba atômica. E aí, o que acontece? O projeto Manhattan. Então, o presidente dos Estados Unidos ele reúne os melhores físicos, engenheiros, químicos. Ele faz um projeto, investe muito recurso nesse projeto
para eles criarem o mais rápido possível a tal bomba atômica que Albert Einstein tinha alertado sobre a criação. Então, Albert Einstein, depois ele se arrepende, ele fala que foi um erro, né, tremendo, foi o maior erro de sua vida ter enviado essa carta, mas ele era um pacifista, ele enviou a carta tentando prevenir sobre o perigo, e acabou que foi acelerado, né? O presidente dos Estados Unidos acabou acelerando e reuniu vários pesquisadores cientistas para criar a bomba atômica. E aí, resultado, né, em 6 e 9 de agosto, né, de 45, 2 bombas atômicas foram lançadas, né, nas 2 cidades japonesas, né, Nagasaki e Hiroshima, causando a destruição e trazendo consequências para várias gerações depois. Bem, então, depois acaba de uma vez, né, a Segunda Guerra Mundial, com o lançamento dessas 2 bombas atômicas. E aí, né, um pouco depois, né, em outubro, né, 24 de outubro de 1945, é criada a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Essa organização foi criada justamente para tentar fazer a intermediação dos conflitos mundiais, para que não houvesse, né, novos conflitos armados, para que não houvessem novas guerras que devastassem, né, a população dos países. Então, a ONU, né, ela foi criada para servir de mediadora de conflitos. E ela, né, atualmente, ela tem atuação, né, em vários campos, em várias áreas. Bem, vamos entender, antes da gente entrar, né, de vez na Guerra Fria, vamos entender o que é um território, né? Um território, eles são áreas onde possui alguma relação de poder. Então, por exemplo, o território da escola possui uma relação de poder, porque é um território do Estado, né, da Secretaria de Educação, ela pertence, né, à comunidade em si, mas ela possui ali uma delimitação que possui uma hierarquia de poderes. Então, na verdade, é um território, né, do Estado. O Brasil possui um território. Então, dentro do território, o Estado exerce uma relação de poder, né, na área delimitada e na nação, né, na nação que está dentro desse território. Então, há uma relação de poder para garantir a soberania, para um outro país não chegar, querer invadir ou querer tomar alguma decisão dentro do nosso território. Então, sempre quando a gente fala de território, a gente tem que lembrar que existe uma relação de poder, é uma área com alguma relação de poder ou alguma hierarquia, né, de vários poderes. E dentro desse território, né, ou fora dele também, entre um território e outro, existem ou podem existir zonas de tensão, né, ou focos de tensão. Então, aqui, por exemplo, nesse mapa, né, eu trouxe aqui só para a gente ter uma ideia, né? Então, dentro aqui, ó, o avanço dos aliados, né, em 1943, 1944 e 1945, representado aqui pelas setas. Então, ó, dentro aqui desses vários territórios, né, dessas nações, existiam focos de tensão, porque é onde estavam sendo realizados os ataques da Segunda Guerra Mundial. Então, começa uma guerra civil em um estado aqui do Brasil. Então, esse estado vai ter o foco de a zona, né, ou o foco de tensão. Então, eu vou ali identificar, né, vou mapear, identificar onde fica esse foco, essa zona de tensão, dentro de algum conflito. Bem, então, a Guerra Fria, né, logo depois, então, do término da Segunda Guerra Mundial, né, 2 anos depois, a gente fala que começou a Guerra Fria, né, em 1947. Por quê? Porque começou a doutrina Truman, em 1947, por isso temos esse marco. E em 1991 termina, porque o marco é o fim da União Soviética. Então, a desintegração do bloco socialista marca o final da Guerra Fria. E a Guerra Fria foi essa guerra não direta, né? Teve outras guerras diretas entre as outras nações, que tanto a União Soviética apoiou, quanto os Estados Unidos apoiou, né? Então, cada um exerceu ali a sua influência nas guerras entre as nações, mas eles, em momento algum da Guerra Fria, tiveram um confronto direto. Então, não houve uma guerra direta, é por isso que a gente chama de Guerra Fria, né? Uma guerra ali debaixo dos panos, né? Bem, nesse mapa aqui eu trago, né, as nações, né, de influência capitalista e as nações de influência socialista. Então, aqui
em amarelo, né, verde, são os países de economia capitalista, e os rosa, bege aqui, países de economia socialista. E aqui em vermelho está a famosa cortina de ferro, né? Cortina de ferro porque era uma barreira imaginária, né, nesse primeiro momento, porque o Muro de Berlim, né, foi apenas aqui na Alemanha, né, mas nós chamamos a cortina de ferro toda essa divisão, né, entre o bloco de países capitalistas e socialistas. Aqui eu trouxe um mapa onde fica, né, os líderes, né, nesse período, né, da Guerra Fria do sistema capitalista e os líderes do sistema socialista. Então, os líderes, né, são os Estados Unidos, aqui representado pelo esse triângulo verde, e os líderes socialistas, né, representado pelo bloco, né, da União Soviética. E aí temos os países periféricos, né? Então, nós temos aqui, ó, aqui é onde fica, né, o ponto, né, secundário dos países capitalistas, aqui representado pelo triângulo roxo, e aqui na China a parte secundária, né, o território secundário do pensamento socialista. E nós temos depois os países periféricos, né, tanto capitalistas quanto socialistas. Bem, então a Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em 4 partes, né? Então seria dividido entre 4 países, né, vencedores, porém ela acabou sendo dividida entre as nações capitalistas e a nação socialista. Então representada ali, né, pelos ingleses, a zona britânica, a zona francesa e a zona americana, que juntos formavam, né, as nações capitalistas, né, a ideologia capitalista. E o bloco da União Soviética, né? Porque lembrando que a União Soviética e os Estados Unidos, né, eles se juntam para combater a Alemanha. Então, eles são aliados na Segunda Guerra Mundial, mas logo depois, na Guerra Fria, eles passam a ser oponentes, né, inimigos. Então, é construído um muro, né? Agora estou falando de um muro físico mesmo, é construído um muro físico dividindo a Alemanha ao meio, né? A parte oriental seria socialista e a parte ocidental capitalista. E aí só termina, só é quebrado, né, esse muro. A queda do Muro de Berlim não é que quebrou-se todo o muro, né, mas simbolicamente é derrubada uma parte do muro e aí simboliza a queda do Muro de Berlim, em 1989. Bem, como eu já falei, né, para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, verifiquem lá de novo no caderno, falei mais no começo do ano, sobre a regionalização mundial feita na Guerra Fria. Então, assim, tem a regionalização mundial, né, que nós chamamos de ordem bipolar, então separa o mundo em 2, né, socialistas e capitalistas, e temos essa regionalização que foi feita, que separa em mundos, né, então primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O primeiro mundo seriam os países capitalistas, desenvolvidos, então os países capitalistas ricos. Em vermelho aqui, né, o segundo mundo, seriam os países socialistas, e o terceiro mundo, os países capitalistas, porém com uma economia em desenvolvimento. Então, apenas